Olá, mulheres, eu me chamo Larissa Couto e que honra estar mais uma semana com vocês para compartilhar aquilo que Deus tem falado comigo. E algo muito forte que está no meu coração é: não espere que situações mudem se você não mudar o seu posicionamento. Quantas vezes a gente ora incansavelmente para que Deus nos tire da situação que a gente está vivendo, para que Deus mude a condição que a gente está inserida, para que Deus transforme o coração de fulano, de cicrano, de beltrano. E a gente esquece que a resposta das nossas orações somos nós mesmos. O Senhor, à medida que a gente se alinha ao coração dele, ele vai nos moldando e nos transformando para que nós sejamos a resposta daquilo que oramos. O agir de Deus muitas vezes não vai estar do lado de fora, mas sempre começar do lado de dentro. E não adianta eu ficar clamando ao Senhor para que mude as questões do lado de fora se eu não consigo liberar acesso para que ele mude dentro. E aí eu vou viver chorando e achando que Deus não está fazendo, quando na verdade sou eu que não estou permitindo que ele faça em mim. Para que então eu, posicionada, transforme aquilo que eu tanto oro e que tanto eu clamo. A gente precisa entender, gente, que posicionamento não está atrelado a sentimento. Posicionamento está atrelado à verdade, à palavra liberada sobre nós, a propósito. E isso não depende se você está sentindo ou não sentindo. Isso depende se você acredita ou não acredita. Porque a gente não se move por aquilo que a gente sente. A gente se move por aquilo que a gente sabe. E muitas vezes a nossa falta de posicionamento está em não conhecer verdadeiramente o Deus da palavra que libera sobre nós. O Deus que governa as nossas vidas. O Deus que governa todas as situações e que é soberano sobre todas elas. E aí a gente às vezes fica como uma criança mimada pedindo para que Deus mude aquilo que ele quer nos usar para mudar. E aí a gente vive achando que Deus não faz, quando na verdade nós somos empecilhos para que ele faça. Chegou a hora da gente entender o chamado do Senhor para nós, para nossa vida. Entender que Deus, ainda que trabalhe em meu favor, ele não trabalha a meu serviço. Ele é o meu Senhor e eu sou a sua serva. Não ao contrário. Então, se Deus me dá uma direção, eu não preciso esperar que as situações se tornem favoráveis para que eu me posicione sobre elas. Mas eu preciso entender o meu chamado de filha para profetizar, para transformar ambientes com aquilo que eu carrego. A gente precisa entender que nós, como filhas de Deus, carregamos algo poderoso. A palavra que transforma. A palavra que muda realidades. A palavra que libera destinos. E muitas vezes, a gente, ao invés de liberar essa palavra, a gente libera aquilo que o nosso coração manda. A gente libera aquilo que a gente está sentindo. E aquilo que a gente sente não é capaz de transformar coisas. Mas a palavra de Deus, sim. Então, mulher, para de dizer como estão as situações ao seu redor. Entenda que Deus te chamou para declarar aquilo que você quer ver ao seu redor e para ser um agente daquilo que você quer ver. Eu amo aquela passagem de Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Eu amo que o Senhor leva Ezequiel até lá. E diz: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secam, ouçam as palavras do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida.
Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho e os olhos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito nele. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe: assim diz o Senhor soberano, o Senhor. Venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro esses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Às vezes, gente, a gente tem perspectiva daquilo que de fato é espiritual. Mas se a gente não entende que o nosso posicionamento é a resposta da nossa oração, a gente não muda a realidade que a gente tanto ora. Não espere que situações mudem se você não mudar o seu posicionamento. Ezequiel aqui, ele viu o que estava acontecendo e se posicionou não naquilo que ele via acontecer, mas de acordo com aquilo que Deus podia fazer. E Deus sempre vai usar os filhos dele para fazer a vontade dele ser estabelecida onde estamos. Deus sempre vai usar os filhos dele para serem a resposta daquilo que oramos. A gente é ótimo em pedir, mas às vezes a gente é difícil em se tornar a resposta daquilo que pedimos, né? Porque dá trabalho. Eu lembro que vivo a maternidade, né, com o Pedro, e ela tem uns desafios dela, e eu tava orando ao Senhor pedindo estratégia para como lidar com o Pedro em algumas atitudes, algumas situações, e o Senhor falou: não espere que o Pedro mude se você não mudar o seu posicionamento. Não espere que o Pedro haja diferente se você continua agindo igual. E, gente, isso é em tudo na nossa vida. Isso é em tudo na nossa vida. Às vezes a gente ora para que algumas coisas não apareçam na nossa vida, para que a gente não viva algumas situações, mas a gente continua dando acesso a elas. E não adianta, gente. Tem coisa que só muda a partir do nosso posicionamento. Oração sem posicionamento, oração sem ação é vazio. E a ação do cristão é um posicionamento baseado na palavra de Deus. A ação do cristão não é começar a declarar e não fazer algo diferente. Não, tem que estar junto a declaração e o posicionamento diferente. Precisamos estar alinhados. Aquilo que queremos ver com aquilo que devemos nos tornar precisa estar alinhado. Precisa estar alinhado. A gente precisa entender que se eu não quero viver algumas coisas, eu não posso dar acesso a algumas coisas. Se eu não quero viver algumas realidades, eu não posso dar acesso a algumas pessoas. É entender que eu não posso exigir que as circunstâncias sejam transformadas se eu não permito que meu coração seja transformado. Porque muitas das vezes a transformação da nossa perspectiva já muda toda a situação. Uma perspectiva alinhada com o céu não necessariamente mudam as coisas de lugar, mas nos transforma. E a nossa transformação nos faz enxergar as coisas diferentes. E às vezes isso é suficiente. Às vezes isso é tudo. Às vezes a gente tem orado tanto para que Deus transforme o nosso marido. Às vezes a gente tem orado tanto para que Deus transforme a nossa liderança. E muitas vezes a transformação que a gente espera ver no outro precisa acontecer dentro de nós. Porque uma vez nós sendo transformadas, nos posicionando da forma correta, não é nem que o nosso marido vai mudar, não é nem que a nossa liderança vai mudar, mas nós vamos mudar. E aquilo que nos incomodava não vai mais nos incomodar. Aquilo que antes nos machucava não vai mais nos machucar. Porque o nosso posicionamento mudou, porque a nossa perspectiva mudou, porque o Senhor nos transformou, porque o Senhor nos curou.
E muitas das vezes aquilo que nos incomoda não necessariamente é porque é um problema da situação, mas muitas vezes revelam problemas dentro do nosso coração. E se a gente tem sempre olhado a nossa oposição como algo que vem de Satanás, a gente deixa de entender que muitas vezes a gente está chamando de oposição aquilo que Deus colocou na nossa vida para nos alinhar. E aí a gente deixa de receber da porção de Deus na nossa vida, porque a gente está querendo tirar da nossa vida aquilo que foi o próprio Deus que colocou para nos tratar. Mulheres, entendam, o chamado do Senhor para vivermos uma vida no Senhor não é uma vida que não passamos por momentos difíceis e por situações desconfortáveis, porque o crescimento vem no desconforto. O crescimento vem em situações de fato desfavoráveis, e muitas vezes não é porque são desfavoráveis espiritualmente pra gente, não. É porque são desfavoráveis pra nossa carne, que gostaria de continuar sendo alimentada em um lugar de pecado. E não tô falando de pecados promíscuos, de coisas que a gente teoricamente considera muito grande, como uma traição, como... Não, às vezes pecado do orgulho, pecado da vaidade, pecado da maledicência, pecados que a gente vai ali, e aí chega de repente um marido que tá mais próximo de nós e começa a nos confrontar e começa a acentuar coisas do nosso coração, e a gente fala assim, nossa, esse homem tá me deixando mal. Não, ele só tá revelando. Às vezes a gente fala da nossa liderança, mas na verdade ela só tá revelando aquilo que tá dentro de nós e precisa ser tratado. E a gente precisa aprender a celebrar situações que revelam partes do nosso coração que a gente não queria ver. Porque essas situações nos tratam. Porque pecado escondido é pecado não tratado. Mas pecado exposto, reconhecido, é pecado perdoado. Porque vem um arrependimento. O Senhor nos chama para um posicionamento de arrependimento. Um posicionamento na palavra do Senhor, que entende que o chamado dele é conhecer e prosseguir em conhecer. E se o conhecimento de Deus não te leva a um conhecimento de si mesma, no entendimento de que existe ainda muito pecado que precisa ser tratado, a gente só está inflando o nosso cérebro, mas não transformando o nosso espírito. E o chamado do Senhor é para que o nosso espírito seja vivificado pela palavra de Deus. E quando é vivificado é porque a nossa carne é mortificada. E para ela morrer, vai doer. Para ela doer, vai existir posicionamentos que muitas vezes não vão estar alinhados com aquilo que a gente está sentindo. E com aquilo que a gente queria. Mas com aquilo que é necessário para que a gente viva o nosso propósito. Então, que Deus te abençoe, que Deus traga revelações a você sobre qual área da sua vida você está esperando que situações mudem, quando na verdade você deveria se posicionar diferente, quando na verdade você deveria ser resposta para essa situação, e que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para você na plenitude, na totalidade. Que Deus te abençoe e tenha uma boa semana.